Deus, muito obrigado por mais um domingo aqui na tua casa. Eu quero te louvar, te glorificar, quero exaltar ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua justiça, pela tua bondade, pela tua ira, pela tua exortação. Eu quero te glorificar nessa manhã, Espírito Santo, também pela oportunidade de vir na tua casa aprender mais da tua palavra. Jesus amado, obrigado, porque isso traz crescimento espiritual, eclesiástico, crescimento da igreja, e eu tenho certeza que o teu nome será glorificado. Obrigado, Espírito Santo, nessa manhã, vem falar conosco, que a tua palavra venha estar guardada no nosso coração para não pecar contra ti. No nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Amém. Pegue sua Bíblia, vamos fazer uma leitura aqui. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 33. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 33. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na porta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou, e duas partes do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Amém? Agora vá lá, um capítulo à frente, capítulo de número 16, versículo de número 1, diz: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Jesus, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado no lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Oh, glória a Jesus. Irmãos, com esse texto nós vamos dar base a respeito da aula de hoje. Nós vamos falar sobre ressurreição. O que é a ressurreição na Bíblia, o que é a ressurreição no cristianismo, o que é a ressurreição, o que ela implicou na história da igreja e no mundo. Então, para falar de ressurreição, é algo indispensável dentro da igreja. Só existe igreja hoje, só existe cristianismo hoje, só existe o evangelho hoje, porque Cristo ressuscitou. Amém? Então nós vamos falar um pouco do contexto histórico, vamos falar um pouco da defesa da nossa fé enquanto a ressurreição de Cristo, pois muitos se levantaram para ir contra esse fato histórico, para ir contra as evidências bíblicas, para ir contra os testemunhos dos apóstolos, mas a Bíblia defende, a Bíblia não falha, e nós vamos apresentar alguns pontos para essa defesa. Eu quero começar aqui com essa frase de Agostinho: ele podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. Amém? Aleluia. Vamos fazer umas reflexões a respeito do início do cristianismo. O meu objetivo nessa aula, irmãos, é oferecer salvação por meio da oportunidade do conhecimento da verdade. Meu objetivo também é fazer com que os irmãos tenham conhecimento e ciência do que a ressurreição de Cristo implica na nossa vida e nos levar a uma vida de sacrifício e de serviço na casa do Senhor. Amém? Quando a gente vai iniciar uma reflexão a respeito disso, o primeiro homem que aparece aqui é Mahatma Gandhi. Chegaram para esse homem, eu acredito que você já ouviu essa história, chegaram para ele e perguntaram assim, um grande estadista, e perguntaram:
Gandhi, por que você não frequenta uma igreja, alguma igreja do cristianismo? Aí ele perguntou, qual delas? Porque ele olha para as igrejas do cristianismo hoje, das denominações, e pergunta, qual é a verdadeira? Qual é a histórica? Qual é aquela que prega realmente a bíblica? O cristianismo hoje, a gente vem falar daqui, que ele está perdendo força para tantas influências que o mundo tem se posto dentro da igreja. Mas você vai ver no decorrer da história, no livro de Atos, que os apóstolos precisaram, não de muito, mas de pouco. John MacArthur defende a ideia que o evangelho é simples e é puro. Por quê, irmãos? Porque os apóstolos, quando começaram a pregar, eles não precisaram de tantas regalias e tantos caprichos para anunciar Cristo ressuscitado. Na verdade, eles foram testemunhas daquilo que Cristo fez. Só que hoje, a igreja, o cristianismo da igreja, ela tem se dispersado. Cada um tem seguido um pensamento, cada um tem seguido uma filosofia, e isso chega ao ponto de envergonhar o evangelho. Por isso que Gandhi faz essa pergunta, qual delas? Só que o cristianismo verdadeiro, ele é uma boa nova. Paulo vai dizer, na verdade, que a própria boa nova é Cristo. Cristo é a nossa boa nova. Tem muitos aí fora de outras denominações que pegam um testemunho de um irmão e perguntam se nos traga uma boa notícia. E a pessoa diz, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa nova. Os apóstolos, quando deram boa notícia, eles disseram, Cristo havia ressuscitado, aleluia. Só que tem um problema no decorrer dessa história aqui. O cristianismo se desenvolveu, Atos dos Apóstolos narra sobre isso, só que surgem algumas perguntas, como tudo começou? Como surgiram as igrejas? E qual a mensagem que causou toda essa expansão que nós temos hoje, sendo a maior religião mundial? São perguntas que surgiram por pensadores, são perguntas que surgiram por teólogos, e que o autor de Atos, Lucas, procura responder e explicar com clareza todos esses efeitos, como começou, como surgiram as igrejas e qual é essa mensagem. Lucas, ele vai trazer toda uma narrativa a respeito disso, defendendo tudo aquilo que Cristo fez, que os apóstolos fizeram, tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história da igreja, tudo que nós temos em Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento aconteceu, porque Cristo havia ressuscitado. Pode passar, pastor. E aqui nesse quadro, irmãos, nós temos um pequeno resumo em sessões de como se divide o livro de Atos para esse contexto. A primeira sessão, Atos, no capítulo 1 ao capítulo de número 6, do versículo 7, vai apresentar os apóstolos capacitados pelo Espírito Santo, pregando Cristo ressuscitado e desafiando o sinédrio. Por vezes, capítulo de número 4, capítulo de número 5, Pedro é levado ao sinédrio, impedido de pregar, só que Pedro não para por aí, Pedro ele desafia. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele chega diante de praça pública e começa a defender Cristo, e ele diz assim, irmãos, ele fala, olha, aquele que era de Abraão, desde Abraão até os tempos de hoje, tudo aponta para Cristo. Capítulo de número 6 até o capítulo de número 9, a segunda sessão, fala de Estevão. Estevão olha para o templo judaico e seus rituais, viu que tudo era obsoleto, e então pregou contra o sistema publicamente. A terceira sessão é, Deus ensina a Pedro a santificação não sendo externa, mas interna. A quarta sessão, o ritual da circuncisão não é necessário para a obtenção de salvação. Agora, o que nessa sessão do capítulo de número 12 ao capítulo de número 18, a pregação de santificação e salvação não é externa, não é o prepúcio do homem. Pelo contrário, Paulo vai usar uma expressão, Paulo vai usar a expressão daquilo que Deus falou lá em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 16. Deus falou para Moisés dizendo, não quero mais que vocês façam rituais por fazer. Agora vocês vão ter que fazer a circuncisão do prepúcio do coração e não endurecer a cerviz, porque não adianta fazer ritual por fazer, tem que entender, tem que ter de coração. Tudo isso no decorrer da história da igreja a respeito de salvação vem acontecendo, e o doutor Lucas vai narrando para que a igreja ganhe força, e tudo isso ele faz com cuidado, você sabe disso. Ele diz, eu faço isso com cuidado a um homem chamado Teófilo. Ele tem o cuidado de fazer pesquisas, documentar
documentais, pesquisas de testemunhas, de pesquisas que foram feitas de maneira oral, para que ele apresente a um certo Teófilo que Cristo havia ressuscitado e que tudo que os apóstolos pregaram é verdade. A quinta sessão é: Paulo chega à Macedônia e à Grécia, então o cristianismo vai se definindo contra o espiritismo, a política, a religião e a filosofia grega. A sexta sessão é: Paulo agora é encontrado não pregando, mas defendendo o evangelho até a morte. Paulo agora, na última sessão de Atos dos Apóstolos, ele não passa agora a pregar, mas ele passa agora a defender o evangelho com unhas e dentes, a ponto de morrer, a ponto de ser encarcerado, a ponto de ser preso. Inclusive, ele vai falar na carta de 1 Coríntios, dizendo que eu vi a Cristo. Eu sou um nascido apóstolo, mas ele fala: eu sou um nascido fora do tempo, porque eu vi Cristo glorificado. Quando ele vai defender em Atos dos Apóstolos, que o Lucas narra, ele não para aqui. Ele defende na carta de 1 Coríntios, ele defende na carta de Romanos, ele defende nas cartas de quando ele está preso em Éfeso, aos Colossenses. Ele nunca parou de defender o evangelho. Por quê? Porque certamente aquilo que ele viu enquanto estava em vida era verdade. Pode passar. Mas para isso a gente vai ter uma definição primária. Porque você já pergunta: qual o poder que catapultou os primeiros cristãos ao cenário mundial? Lucas responde: a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Segunda pergunta: qual o propósito da existência da comunidade cristã? Para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Ora, irmãos, o que acontece? Jesus sobe no madeiro, morre, ninguém viu a ressurreição de Cristo a não ser mulheres. E aí o que acontece? Ela começa a falar para os apóstolos que os apóstolos não acreditam. E o que foi que aconteceu? Os apóstolos se dispersaram, porque viam que o que aconteceu com seu mestre parecia o fim. Só o que causou, o que trouxe, o que transformou a vida dos apóstolos a voltarem a pregar com mais poder e autoridade foi a ressurreição de Cristo. E depois dessa ressurreição, o que impulsionou eles a pregar foi a descida do Espírito Santo. Versículo de número 8, capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Os apóstolos estavam com medo, amedrontados, fugidos, estavam se escondendo das perseguições de Roma. Só que quando o Espírito Santo, aleluia, desceu sobre aquela casa, em Atos capítulo de número 2, e eles foram cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, a primeira mensagem de Pedro foi: Cristo que vocês mataram, eu vi, ele ressuscitou. Isso aqui motivou a igreja a crescer. A ressurreição de Cristo motivou com que o cristianismo tomasse força no mundo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, nessa manhã. Eu falo isso todas as vezes quando falo de ressurreição. Irmãos, só estamos aqui, só temos fé, só temos o entendimento sistemático da teologia sobre salvação, sobre morte, sobre céu, sobre inferno. Só estudamos sobre o pecado, só estudamos sobre anjos, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo aquilo que ele falou e fez antes da sua morte, da Páscoa, não valeria de nada. Mas ele deu tanta força no seu ministério, ele deu tanta força na sua pregação, que ele morre e ressuscita. E os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, cheios do poder de Deus, começam a pregar isso na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Paulo vai além, vai a Corinto, vai à Grécia e vai aos lugares do Ocidente. Pessoas começaram a pregar, o poder de Deus começou a se manifestar, porque aquilo que aconteceu no primeiro século é verdadeiro. Tudo acontece, irmãos. Deixa aqui mais um, pastor, por favor. Isso. Tudo acontece, tudo que aconteceu no início da história do cristianismo, quando o Cristo ressuscitou, Ricardinho, foi para um propósito. Como vocês viram na pergunta feita depois, foi para dar testemunho. A sua vida, preste bem atenção nisso, a sua vida enquanto cristão
Em tudo quanto você sabe de Bíblia, conhece de teologia, conhece de prática bíblica, conhece de educação cristã, de pastoral, aconselhamento, tudo que você conhece sobre escatologia, martiologia, pneumatologia, tudo que você estuda nessa casa em teologia é para dar testemunho daquilo que Cristo fez por nós. E Dr. Lucas começa a sua narrativa apresentando em todo o seu livro, dizendo que os apóstolos foram chamados para dar testemunho de que Cristo havia ressuscitado. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Capítulo de número 1, versículo de número 22. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre as alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. O que está acontecendo aqui? Os 11 apóstolos se reuniram e disseram, nós precisamos trazer mais um para entrar na coletiva dos 12. Quem entra aqui? Matias, que morreu queimado. Matias, para ser escolhido, foi necessário que o Espírito Santo escolhesse. O texto deixa bem claro isso. Todos que foram chamados, todos que foram apresentados no livro de Atos Apóstolos, foram chamados para dar testemunha. Capítulo de número 3, versículo de número 15, Pedro fala, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Capítulo de número 13, versículo de número 31. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Capítulo de número 2, versículo de número 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Capítulo de número 26, versículo de número 15 e 16. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e de tudo que te mostrarei. Capítulo de número 5, versículo de número 31 e 32. A Bíblia vai dizer, Deus exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador para dar vida a Israel, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Aí olha o que ele vai dizer, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedecessem. A Bíblia está falando em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se você diz cristão e não dá testemunha, você não é cristão. Eu deixo para o final Atos capítulo de número 10, do versículo 39 ao 41. Paulo vai dizer o seguinte, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com eles depois que ressuscitou dos mortos. Testemunhas designadas de antemão. Aqui tem eleição. Deus constituiu de antemão testemunhas. Se você diz que Deus te chamou e você não dá testemunha dele, você não foi chamado. Só que tem algo muito mais profundo nesse versículo. Ele vai dizer, testemunhas que designaram de antemão, para que comemos, por nós que comemos e bebemos. Está falando de santa ceia, de comunhão. O fato de você vir na igreja, pegar do pão, tomar do cálice, não te faz testemunha dele. Porque se você come do pão, bebe do cálice, não dá testemunha lá fora, você come indignamente. Você consegue já entender isso? O texto bíblico está indo muito mais além. A ressurreição de Cristo causou transformação na vida dos apóstolos, das mulheres e de Jerusalém. Olha o que o texto fala. Fomos chamados por aqueles que comemos e bebemos. Se eu como, se eu bebo e não sou testemunho de Cristo na terra, eu como e bebo indignamente. Estamos em falhas com Deus, porque não damos testemunho daquilo que Ele é. E o fato de ser testemunha, nesse contexto aqui, é se tornar um mártir. É morrer por aquilo que nós acreditamos. É morrer por aquilo que você crê em um Cristo ressuscitado. Pode passar, pastor.
No livro Definição do Cristianismo, desse homem aqui chamado John Lennox e o David Goodin, eles vão trazer um conceito que eu gosto muito. Eles vão dizer: a ressurreição é a proclamação triunfante de Deus, que a morte não é o fim, que as injustiças do passado não estão esquecidas, que o mal não triunfará para sempre. Se o Messias, com todos os homens, fosse abandonado permanentemente no túmulo, então não haveria nenhum fim derradeiro para as injustiças da terra, porque Cristo morreu injustamente. Apenas na sepultura eterna, indiscriminada, pavorosamente injusta, ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, Deus deu a todos os homens um sinal antecipado e a certeza de que a morte não é o fim e de que as injustiças não triunfarão para sempre. A ressurreição vai muito mais além do que a gente pensa. Sabe por que ele traz injustiça, irmãos? Porque a morte de Cristo foi um propósito de Deus. A morte de Cristo para a humanidade foi para libertar o povo do pecado, das garras de Satanás. Cristo morreu, mas morreu como um homem não pecador, mas um homem que veio morrer pelos nossos pecados, por nossos pecados. Mas Cristo não tinha pecado, Cristo era perfeito. Então a gente entende nesse contexto que a morte de Cristo ela foi injusta. Mataram Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, deram a ordem de sentença para a morte de Cristo, sabendo, porque ele diz: não me encontrei com este homem pecado algum. Só que se Cristo morre e não é ressuscitado, a injustiça permaneceria para sempre. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus é justo. Então, ele ressuscita, mostrando que as injustiças do passado e do futuro não permanecerão, mas Deus tomará conta de todas elas. Deus não deixa nenhuma injustiça impune. Ele é justo e reto. A ressurreição de Cristo é a garantia para nós de que Deus é justo e vai tomar conta de todas as injustiças que você sofreu ou que você cometeu. Então a gente viu até nesse momento um contexto um pouco histórico, da história da igreja, do que aconteceu, as definições, o que motivou, o que levou, quem os conduziu, que foi o Espírito Santo. Foram testemunhas, chamados para morrer, chamados para pregar o Evangelho com veemência, com coragem, com ousadia. A igreja passa por um processo de transformação histórica. Naquela época, o mundo da época estava sofrendo um caos terrível por causa disso. Todo mundo estava preocupado, perseguição dos cristãos se refugiando, Pedro pregando, os apóstolos pregando, todos vivendo ali um momento de muito calor espiritual, porque o cristianismo está agora surgindo na face da terra. Então a gente percebeu até esse momento um contexto histórico do que foi que aconteceu. Mas agora, acerca da ressurreição de fato, a gente vai perceber, se você já leu todo o livro de Atos, você vai ver que os apóstolos não se preocupavam em pregar as mensagens que Cristo pregou lá no monte, como os sermões. Não se preocupava nisso. Pedro não se preocupava em anunciar palavras dos sermões, ou Pedro não se preocupava em transmitir parábolas que Cristo falou. Pelo contrário, Pedro, quando se levanta para pregar em Atos capítulo de número 3, foi para apresentar Cristo ressuscitado. Essa era a preocupação dele. Então a ressurreição, a maior importância da ressurreição não está isso aqui é interessante, não está no passado em que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque quando as mulheres se apresentam no túmulo de Jesus, o anjo que está lá diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive eternamente? Só que para falar um pouco de ressurreição, a gente vai entender que o que moveu a mensagem que se espalhou pelo mundo não foi ame o próximo. Foi Cristo vive, Cristo ressuscitou. As mensagens de amor, elas vão surgindo depois das igrejas. Mas o que impactou o mundo, o que impactou Jerusalém, foi que eles começaram a pregar: Cristo ressuscitou, Cristo vive. Mas para falar a respeito de ressurreição, nós vamos precisar entender alguns pontos para não confundir. O primeiro ponto: Cristo ressurreto não é um fantasma. Por que eu falo isso? Porque muitos se levantaram dizendo que a aparição de Cristo foi como um fantasma. Ora, lembra lá no texto quando os discípulos estão no barco e a tempestade é muito alta, eles avistam um homem e pensam: és tu um fantasma? Quem és tu? Eles começam a dizer: olha, parece um fantasma. Jesus Cristo falou: não, sou eu.
Por quê? Porque eles pensavam que estavam vendo um fantasma. Muitos se levantaram a respeito da ressurreição de Cristo dizendo fantasma, quando pegam um texto que que ele aparece na sala e depois some de novo. Então eles começam a querer dar no calcanhar do cristianismo, dizendo que tudo que aconteceu não é verdade. Que Cristo não ressuscitou, na verdade era um fantasma, era um espírito. Entretanto, os apóstolos de imediato, Tomé, até um homem de incredulidade somou para que o cristianismo tenha força. Porque a incredulidade de Tomé fez com que Cristo se apresentasse a ele dizendo: pega na minha mão, toca na minha costela, eu sou de carne e osso. Cristo não era fantasma, Cristo ressuscitou com um corpo real. Então se alguém vier, Cristo não. Cristo ressuscitou com um corpo vivo, corpo glorificado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo número 15, foi transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. O corpo de Cristo agora, o Gruden vai dizer, é um corpo perfeito. É um corpo sem mancha, sem falha, sem pecado. Cristo aqui está num corpo glorificado. Não confunda a ressurreição com a questão de um fantasma. Segundo ponto, a ressurreição não é uma reanimação. Por que não é uma reanimação, irmãos? Não confunda, porque a gente não pode confundir a ressurreição de Cristo com a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro, quando foi ressuscitado por Cristo, ele foi ressuscitado no mesmo corpo. Ele foi reanimado no mesmo corpo. Quando ele sai do túmulo, ele ainda está enrolado com os lençóis. Quando ele sai do túmulo, ele cheira mal, ele são 4 dias. Só que quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita com o mesmo corpo. Ele ressuscita num corpo glorificado. Então, Jesus Cristo não foi reanimado. Ele ressuscitou de fato. Diferente de Lázaro. As roupas eram as mesmas. Lázaro teria que morrer novamente, mas Cristo não. Porque o corpo que Cristo recebeu do Pai depois da ressurreição foi um corpo que iria viver eternamente. Terceiro ponto que a gente não pode confundir. A ressurreição não é uma reencarnação. Por que não é uma reencarnação? Ô glória! Nesse caso, o corpo que é dado novamente não passa de ser mortal. Todos os homens, se você for pesquisar a ideia de reencarnação, todos vão dizer que quando uma pessoa reencarna, ela vai reencarnar em outro corpo. Só que esse outro corpo continua sendo mortal. Aí ela vai ter que morrer, viver e morrer até encontrar a plenitude. Quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou em um corpo mortal, mas um corpo imortal e já ressuscitou perfeito. Então, a ressurreição de Cristo não é uma reencarnação, não é um fantasma e não foi reanimado. Quarto ponto para a gente... Passa para mim, Jeremias, por favor. O quarto ponto que a gente não pode confundir. A ressurreição não se parece com uma imortalidade. Como assim não se parece com uma imortalidade? Porque no pensamento grego, no pensamento gnóstico de Platão, eles vão dizer que a imortalidade é quando a alma... Quando o pensamento, o espírito se separa do corpo. Porque o corpo é mau, a matéria é má. Então, quando o corpo e a alma voltam para o lugar do alto, eles já voltam perfeitos, de uma imortalidade. Só que a Bíblia diz que Cristo ressuscitou não no sentido da sua alma se separar do corpo. Pelo contrário, ele voltou com o corpo, voltou com a alma, só que glorificados. Irmãos, entende que essa questão, quando Paulo explica da glorificação, já quebra vários pensamentos mundanos que vão contra o cristianismo e a ressurreição de Jesus. Percebe logo que essa questão da glorificação já vai contra a reencarnação, contra a reanimação, já vai contra todo o pensamento que vai querer tirar por baixo a ressurreição de Cristo. Então a imortalidade do pensamento gnóstico, da separação do espírito com o corpo, não se encaixa na questão de Cristo ressuscitado, porque a sua alma não se separou do corpo. Pelo contrário, estava junto, só que a glória incorruptível, glorificado. O quinto ponto para a gente, nós não podemos confundir, é que a ressurreição se difere de uma visão, ela não é espiritual, ela é espiritual e subjetiva, localizada na psique. O que isso significa? Muitos autores, quando falam de ressurreição, vão dizer que, na verdade, o que aconteceu com Maria
foi porque ela estava muito abalada emocionalmente. Ora, o seu filho havia morrido. Maria Madalena, que houve um contato com Cristo, quando ele disse, perdoados estão teus pecados, e viram que o túmulo estava vazio, elas entraram em um choque. A sua psique entrou em uma perturbação, entraram em um choque. E alguns vão defender a ideia de que, na verdade, o Cristo que elas viram foi algo projetado pela sua mente, pela sua cabeça. Foi uma visão. Eu até digo que se uma ou duas pessoas tivessem isso aqui, tudo bem. É comum você projetar algo depois de estar perturbado, abalado emocionalmente, sua psique, sua estrutura. Mas Paulo vai falar dizendo que Cristo apareceu a 500. Então, será que 500 pessoas naquele momento tiveram uma visão e tiveram a sua psique transformada? Ou foi Cristo realmente que apareceu para elas? Ô glória! Se fosse uma pessoa, fosse só Maria tendo uma visão dessa aqui, tudo bem. Mas 500 pessoas ao mesmo tempo tendo um pertúrbio mental, aí, irmão, é demais. Pode passar. Então, Cristo, na sua ressurreição, não é uma reencarnação, uma reanimação, não é um fantasma. Cristo não foi visto por uma visão ou algo projetado somente, não. A ressurreição de Cristo não foi uma separação da alma com o corpo, não. Foi uma ressurreição de um corpo glorificado, incorruptível e verdadeiro. Os textos bíblicos que falam sobre a ressurreição defendem e não abrem brecha alguma para alguma falha dos apóstolos ou da confiabilidade dos registros bíblicos. Amém? Agora sim, a confiabilidade dos evangelhos. O primeiro que a gente vai tratar aqui o primeiro ponto de confiabilidade se encontra no Evangelho de Marcos. Diz, estou aqui, mas eu vou tentar ler para você. Aqui, ó. Quando Marcos vai narrar a trajetória de Cristo até o Gólgota, os evangelhos vão apresentar aqui, ó, Marcos capítulo 15, 43, Lucas 23, 50 e Mateus 27, 56. Vão apresentar na narrativa bíblica o nome de uma pessoa. José de Arimateia. Por que os evangelhos colocam este nome na trajetória? Por que eles narram que esse homem apareceu para ajudar Jesus? Por quê? Porque, Harrison, vamos falar o seguinte, que tudo aquilo que os evangelhos falaram, Mateus, Marcos, Lucas e João, na verdade foi uma história inventada, contada. Alguns vão defender dizendo que, na verdade, eles inventaram essa história da ressurreição de Jesus, porque eles não acreditam. E é interessante eu frisar aqui, que quando a gente está falando de ressurreição, irmãos, de Cristo, nós estamos falando de uma ressurreição que o nome no original é Anastasis, uma ressurreição de corpo físico. É corpo levantado mesmo. Então, muitos acreditam que esse corpo físico levantado não aconteceu. E que essa história foi uma história inventada. Só que os evangelhos, eles trazem o nome desse homem aqui, dizendo que ele ajudou Jesus. Agora, bora pensar. Se alguém que cria uma história, que inventa uma história, sendo ela mentira, não colocaria um nome de uma pessoa que de fato existe. Por que está acontecendo aqui? O nome que os evangelhos estão dando aqui é um homem que era conhecido no Sinédrio, rico, de posses, e todo mundo sabia a sua casa. Se fosse de fato uma história inventada, os evangelhos, como dando testemunho, não colocariam o nome desse homem. Por quê? Porque iriam bater lá na casa desse homem e iam perguntar, é verdade essa história aqui? Que eles estão contando de um Cristo ressuscitado? Se fosse mentira, com certeza esse homem, José de Arimateia, dizia, olha, é mentira. Mas, eles colocaram o nome do homem no testemunho bíblico. O nome desse homem aparece, que os 4 colocam. E eles vão dizer mais, cada um vai dar uma característica desse homem, José. Ele vai dizer, olha, ele era importante, ele era famoso, ele tinha boas condições, ele era servo de Jesus, ele seguia Jesus. Se fosse uma história inventada,
esse homem ia desmentir tudo aquilo que os apóstolos falaram. Mas como era verdade? Outro ponto. O testemunho feminino era considerado como praticamente inválido no tribunal, sendo dificilmente permitido. Olha aqui, ó, nenhuma história inventada teria mencionado mulheres como as primeiras testemunhas se quisesse alcançar credibilidade. Se a mulher não pode falar, se na época as mulheres não tinham valor de voz, não tinham valor social, tanto é que se a viúva ficou preocupada, se o filho dela morrer, se ela não tiver um homem para ela sustentar, ela vai virar mendiga. Porque ela não tinha trabalho, quem trabalhava era um homem. Então a mulher na sociedade dessa época aqui, de Roma, de Cristo, não tinha valor social. Agora, irmãos, se quiser, como é que os homens, se quisessem inventar uma história para ganhar credibilidade, força, para ter credibilidade dos ouvintes, certamente não colocariam o nome de mulheres que iriam enfraquecer essa história. Mas como eles sabiam que era verdade o que estava acontecendo, eles não hesitaram em narrar de fato como aconteceu. Porque, até aquilo que é desprezível para a sociedade, não é isso que Paulo fala, Deus pega. As mulheres que não tinham valor, Deus as usa para dar credibilidade, não numa história, Joel, inventada, mas verdadeira. Porque os apóstolos não estavam preocupando em enfeitar a história, mas falar de fato como aconteceu. Se eu quero credibilidade na minha fala, eu não vou colocar invenções. Eu vou sempre querer me valorizar, sempre querer me sobressair aos demais. Só que os apóstolos não pensaram em inventar e sobressair, eles pensaram em falar a verdade. Outro ponto para a confiabilidade dos registros dos evangelhos é isso aqui, falta de adornos. Como assim? A narrativa é restrita e despida de reflexões teológicas e enfeites mitológicos que sobejam nos evangelhos apócrifos. Por quê? Porque olha o que diz no evangelho de Pedro. Jesus deixa o túmulo, um dos apócrifos vai dizer que Jesus deixa o túmulo amparado por 2 homens descidos do céu. A cabeça deles alcançaram o céu, mas a de Jesus se estende além das nuvens. Quando os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram essa história da ressurreição de Cristo, eles não inventam, eles não colocam adornos, eles não colocam coisas mirabolantes. Eles falam de fato como aconteceu. Alguns apócrifos vão colocar coisas desse tipo, como Jesus tendo um pescoção, inventando coisas mirabolantes do céu. Só que os evangelhos não colocam isso. Eles não usam adornos. Segundo, como teria sido fácil para os seus sucessores imediatos preencher as lacunas escandalosas desse evento por meio de enfeites fantasiosos. Mas os apóstolos não fizeram isso, mas precisamente porque nenhum deles viu Jesus ressuscitado. A mensagem que Jesus havia ressuscitado foi dada por mulheres que não tinham credibilidade, mas eles não colocaram adornos. Eles poderiam, sabe o que os apóstolos poderiam fazer? Eles poderiam ousar melhorar essa história. Como eles não viram, eles poderiam pegar a cabeça deles, imaginar como foi e começar a acrescentar coisas que não tem nada a ver. Só que eles não fizeram isso, eles contaram a história de como aconteceu tintim por tintim. Falta de adornos. Nas mitologias gregas, tem muitos enfeites, muitos adornos, muitas histórias, coisas mirabolantes, mas na narrativa dos evangelhos a respeito de Cristo, não. Acontece, eles narram de fato como aconteceu. Olha só. Dá um glória aí, crente. Jesus amado. Cadê o resto dos slides, irmão? Acabou? Como assim não tem? Tira o pendrive, coloca de novo, deixa ele carregar aí. Afirmar de 40 slides, que isso?
Não, eu fiz pelo Drive, salva imediatamente. Ressuscitou, tá morto o slide, irmão. Aleluia. Bora ver se carrega aí os slides tudinho. Só tem 21. Não, tá, eu passei tudinho. Tem pendrive aí? Ou pincel? Tá, então vamos lá, irmãos. Coloca aí. Isso. Aleluia. Então vamos lá. Ó, na ressurreição de Jesus, quando faz essa narrativa, o que a gente já... Vamos seguir o pensamento. A gente falou um pouco das reflexões históricas, do que aconteceu na história da igreja. Vimos que a ressurreição, ela se difere de alguns pontos que vão contra a ressurreição de Cristo, como encarnação, como reanimação e tudo mais. Vimos que a confiabilidade dos registros bíblicos é verdadeira. Gmail. Vimos que elas são verdadeiras. Por que verdadeiras? Porque os narradores dos evangelhos, os autores, dão testemunho de que não havia adornos, eles falaram a verdade, foram mulheres que receberam Jesus, não queriam a credibilidade, não queriam melhorar essa história, não precisava disso. Tudo que estava acontecendo era muito rápido e muito verdadeiro. Então não precisavam de adornos, não precisavam inventar histórias, não estavam contando mentiras. Agora tem outro ponto aqui. Quando a gente fala de história, o Dr. McDowell e Bill Wilson, na produção dessa obra, Ele Andou Entre Nós, muito boa, ele vai dizer o seguinte, ele vai definir história como Rafa.pessoa, 07@gmail.com. Ele vai definir história como conhecimento do passado, dado por meio de testemunhas, ou de testemunhos. Então, ele vai dizer que um conceito, uma definição de história para ele, para o Dr. McDowell, é um conhecimento do passado adquirido por meio de testemunhas. Então, preste bem atenção. Eu estava dando aula outro dia, para a 7ª série, falando a respeito de um assunto. Joel, escuta essa. E a gente conversando, batendo um papo, os alunos ensinando, aí começaram a fazer perguntas e perguntas, e a gente chegou no ponto da ressurreição, na verdade, dos apóstolos. No ponto que Judas morre, se suicida, né? No ponto que Judas se suicida. E eu disse assim, olha, a morte de Judas, por se suicidar, valorizou ainda mais que Cristo era o Filho de Deus. Porque eu disse, se Cristo não fosse o Filho de Deus, verdadeiramente, não haveria necessidade de Judas se suicidar. Mas ele viu que ele havia matado o Filho de Deus. Ele fala isso. Amém? Já falei isso aqui outras vezes. Eu falei a mesma coisa para uma sala de 7 anos, de uma turma de 7ª série, 7º ano. Aí uma garotinha fez uma pergunta para mim, ela disse assim, ela falou, mas tio, assim mesmo. O fato de Judas achar que Jesus era o Filho de Deus, não significa que de fato Jesus era. Porque Judas só achava. O achar de Judas não significa que Jesus de fato era Filho de Deus. Aí eu gelei. Falei, como responder para essa garotinha, para essa menina, para essa aluna, e defender que de fato Cristo era? Ah, irmãos. Olha a pergunta que ela me fez. Aí eu perguntei assim, aí eu fui macho, que a gente aprende, né? Alguém morreria por uma mentira? Aí ela falou assim, sim, morreria, depende da mentira. Eu perguntei, que pessoa em sã consciência morreria por uma mentira? Ela falou assim, eu morreria.
Como convencê-la de que o pensamento dela está equivocado? Eu falei, tu tem certeza que alguém morreria por uma mentira? Ela disse, depende da mentira. Porque tudo depende hoje. Não vai? Então deixa eu ir sozinho por aqui mesmo. Eu falei, tá bom. O Dr. McDowell, ele fala assim, se alguém morrer por uma mentira, crendo que a mentira é verdade, tudo bem. Você morreu por uma mentira acreditando que era verdade. Agora, alguém morrer por uma mentira, sabendo e tendo certeza que é mentira, já é loucura. Ninguém morre por uma mentira, sabendo que é mentira. Aí o que eu fui? Fui para cima dela. Eu perguntei, então deixa eu te perguntar. Será que Pedro crucificado de cabeça para baixo? Será que Filipe sendo decapitado, Estevão sendo apedrejado, Tiago sendo decapitado, homens sofreram, crucificados, será que todos eles morreram por uma mentira? Aí ela falou. Aí ela pensou e fez. Eu estou quase lá. Porque qual é a ideia? Será que todos os apóstolos, todos, morreram por causa de uma mentira? Será que nós estamos aqui por causa de uma mentira? Porque olha, eu trouxe aqui aquele quadrinho que a gente vê na internet, né, as imagens em um decapitado, João morreu de morte natural, todos eu trouxe, e todos os apóstolos morreram. Eu trouxe, mas não apareceu. Paulo morreu, todos os apóstolos morreram, todos morreram. André morreu, todos, Bartolomeu, morreram a flechadas, morreram queimados, morreram com facada, todos tiveram mortes muito dolorosas, todos. Então será que todos morreram por uma mentira? Porque se um morrer, tudo bem. Agora, 12, 500, 1000 missionários. Será que hoje pessoas estão morrendo queimadas nos países fechados por uma mentira? Eu acredito que não. Se fosse mentira, o evangelho teria perdido força. Mas não perdeu. Aleluia. Eu trouxe 3 testemunhas que vão mostrar o contrário, que eles morreram por uma verdade. Você pega Tomé. Tomé pegou em Jesus, incrédulo. Eu só creio, porque, olha, é tão verdade que as mulheres não tinham valor, que Tomé falou assim, olha, eu não acredito nisso. Só se eu pegar nele. Aí Jesus chega, tá aqui, Tomé, toca em mim. Toca nos sinais da morte dos cravos na minha mão. Tomé tocou em Jesus. Aí eu pergunto, será que Tomé morreu enganado? Ou ele morreu para dar credibilidade naquilo que ele acreditava? Será que Tomé, ao pegar Jesus, ele morre enganado ou ele morre para provar que de fato Jesus havia ressuscitado? Ô glória. Quer ver um outro homem? Pedro. Pedro andou com Jesus. O homem que negou ele 3 vezes. O homem que fugiu de Jerusalém com medo de morrer. O homem que deu a ideia de dizer assim, voltemos a pescar. Por quê? Porque não acreditavam que Cristo havia ressuscitado mais. O homem que disse, não, vamos voltar às nossas atividades normais. Vocês estão com vontade de pescar? Voltem a pescar. Eu não acredito. Pedro era covarde. Só que Jesus aparece para ele. E o homem que era covarde, agora é corajoso. Enfrentou Sinédrio, foi preso. Fez milagres. Será que Pedro foi enganado? Ou ele morreu para provar que Cristo havia ressuscitado de fato? O homem que era covarde, agora é corajoso. O homem que queria pescar peixes, agora está pescando homens. Será que esses homens morreram por uma mentira ou morreram enganados? Terceiro testemunho, ô glória, esse aqui eu gosto demais. Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago, meu irmão de Jesus, meu irmão, não acreditava no ministério de Jesus, não acreditava no ministério do seu irmão. Eu acho que ele fica pensando assim,
deve ser uma vergonha ouvir o seu irmão dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, depois de 3 dias o templo eu vou destruir, vou levantar. Parece que na cabeça de Tiago deve estar pensando assim: esse cara é louco. Está envergonhando o nome da minha família, pá. Vai fazer móvel, vai ser carpinteiro. Tiago ainda fazia perguntas zombando do ministério de Jesus. Esse era o próprio irmão de Cristo. A Bíblia vai dizer, não acreditava no seu ministério. Só que depois de Cristo ser ressuscitado, virou pastor de igreja, incentivou os irmãos a lutarem e permanecerem fiéis. E se tiverem dificuldades, peça a Deus que Ele dá de graça. O homem que era covarde, que fugiu, que não acreditou no ministério de Jesus, do seu irmão, começou a pregar o Cristo ressuscitado. Como é que eu acredito nisso, Rafael? Paulo vai falar no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, dizendo que eu quero ler esse texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 15, olha o que ele vai falar. Paulo vai dizer o seguinte, irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Aí ele vai dizer no versículo de número 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Versículo de número 5. Ele vai dizer, e apareceu a Cefas, Pedro, e também depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Aí ele vai dizer no versículo de número 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ei, Paulo está dizendo, Jesus depois de ressuscitar apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, e eles criam piamente que Cristo era o Filho de Deus. A pergunta é, que ressurreição é essa que causou transformação na vida dos homens? Porque o próprio irmão de Jesus não cria nele. Depois da ressurreição passou a pregar. Pedro, que estava com ele, viu os milagres, ouviu as parábolas, fugiu, negou. Quando Jesus aparece para ele, diz assim, verdadeiramente é o Filho de Deus. E começou a pregar em Jerusalém, em todos os confins da terra. Tomé, a mesma coisa. Apóstolos, Filipe, a mesma coisa. Todos passaram a pregar, porque creram que Cristo havia ressuscitado. Agora surge uma pergunta. De onde surgiu o credo e a ideia de ressurreição? Da onde veio essa ideia? Em que se baseia a ressurreição do cristianismo? Valeu. O apoio, rapaz, o apoio é tudo. Olha, de onde surgiu a ideia de que a ressurreição no cristianismo? Da onde veio essa influência? Muitos vão dizer o seguinte, irmãos. Muitos vão dizer que a ressurreição, ela vem do judaísmo. Porque os judeus também criam na ressurreição. Deixa eu só encontrar a página aqui que eu já vou dizer para você. O que acontece? O glória. Deixa aqui. Olha, primeiro ponto. Pensamento de ressurreição judaica. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer, numa profecia, que nos últimos tempos os homens ressuscitarão todos juntos. João, capítulo de número 11, vai falar da ressurreição de Lázaro. Jesus chegou com Maria e falou, Maria, Maria, por que tu te abates e tudo mais? Aí a Maria fala, ele diz assim para ela, olha, te acalma, porque o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela responde para ele, sim, Senhor, eu sei. Ele ressuscitará no final dos tempos, quando todos os mortos haveriam de ressuscitar. Então preste atenção numa coisa. Na ressurreição do pensamento judaico, tem 2 pontos aqui. A ressurreição, que acontecia, que é a doutrina da ressurreição, que os judeus acreditavam, era uma. No fim dos tempos. E o terceiro ponto de ressuscitão era no geral.
Os judeus acreditavam na ressurreição. A doutrina judaica dizia que a ressurreição dos homens iria acontecer no final dos tempos, no final da história, e depois no geral. Geral como? Todos os homens haveriam de ressuscitar. Esse era o pensamento da ressurreição do pensamento judaico. Só que no cristianismo, ô glória, é diferente. Por que é diferente? Porque Cristo ressuscita se um é no final dos tempos e no final da história, a ressurreição de Cristo foi no meio da história. Ele não morreu no fim, ele ressuscitou no... irmão. Outra coisa. Uns acreditavam que a ressurreição era geral. Só que a ressurreição de Cristo foi individual. Você está entendendo isso? Muitos defendiam dizendo que o pensamento de ressurreição do cristianismo veio do judaísmo. Só que no judaísmo era ressurreição no fim dos tempos e de forma geral. A ressurreição de Cristo para o cristão é no meio da história e de forma individual. Não existe, então o que a gente conclui? Não existe influência do judaísmo na ressurreição de Cristo. Porque ele quebrou o paradigma, ele quebrou o pensamento judaico. Quebrou aqui. Ah, Rafael, beleza. Agora eu quebro tuas pernas. Ou alguém chega e diz assim, não, a Bíblia está mentindo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando o homem foi jogado lá no túmulo onde Eliseu estava morto e foi ressuscitado, ele não ressuscitou? Sim. Mas ele voltou a morrer. E as mulheres e os homens que no tempo de Jesus foram ressuscitados, não ressuscitaram no meio da história? Sim. Mas voltaram a morrer. A ressurreição que eu estou falando, que os judeus e Cristo estão falando, deixa aí, é uma ressurreição que ela é eterna. O teu corpo vai viver para a glória eternamente, ou ele vai sofrer e padecer eternamente. Então, se alguém pensar e dizer a ressurreição de Cristo foi influência judaica, de maneira nenhuma. Eles acreditavam de uma forma, e Cristo veio e quebrou o pensamento, dizendo que ele ressuscitou no meio da história, não no fim dos tempos, no meio do tempo. E outra, foi de individual e não coletiva. Por quê? Porque a coletiva acontecerá quando Jesus e Deus, Cristo na destra do Pai, irá julgar toda a terra. Amém? Dá uma glória a Deus por isso aí? Isso. Página 300. Eu quero ler algo para você, está aqui. Eu quero ler algo para você aqui. Um judeu chamado Pinchas Lápide era considerado não cristão. Não cristão porque ele não acreditava no messianato de Jesus e que Cristo era o Filho de Deus. Só que fazendo alguns estudos, ele fez um depoimento. Ele respondeu 4 perguntas. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Como pode ser explicado que contra todas as probabilidades os seus adeptos não acabaram se dispersando, não foram esquecidos e a causa de Jesus não chegou ao seu final infame da cruz? Primeira pergunta. Segunda, como alguém que proclamava a salvação 3 vezes decepcionado, 3 vezes decepcionante, poderia tornar-se o ponto de partida da maior e mais influente religião mundial? Terceira pergunta. Como foi possível os seus discípulos, que de forma alguma se sobressaíssem na inteligência, eloquência ou firmeza da fé, começarem a sua vitoriosa marcha de conversão só depois do esmagador fiasco do Gólgota, cuja marcha colocou todos os seus sucessos antes da Páscoa completamente na sombra? Quarta pergunta. Olha o que a pergunta diz. Em outras palavras, como os adeptos de Jesus puderam, mesmo assim, vencer essa medonha decepção, como Jesus, apesar de tudo, se tornou o salvador da igreja, embora as suas predições não fossem cumpridas, a sua esperada parúzia não tivesse tido lugar. Então, tudo isso aqui é contraditório. Como é que os discípulos conseguiram pregar, sabendo que a parúzia ainda não tinha chego?
A parousia ainda não aconteceu o que eles esperam. Como crer, como fazer, como acreditar que os apóstolos chegaram a pregar sabendo que eles não tinham inteligência, não tinham eloquência, não tinham sabedoria? Aí esse homem vai responder assim, ó. Com relação à futura ressurreição dos mortos, sou e continuo sendo um fariseu. Os fariseus acreditavam na ressurreição corporal. Com respeito à ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa, fui durante décadas um saduceu. Os saduceus não criam na ressurreição corporal. Não sou mais um saduceu desde que a seguinte deliberação me fez refletir melhor sobre isto. Em nenhum dos casos em que a literatura rabínica fala de tais visões, elas resultaram numa mudança essencial na vida do ressuscitado ou daqueles que a experimentaram. Só resta a visão recapitulada com admiração e fé, e algumas vezes enfeitada, mas que não teve quaisquer consequências notáveis. As coisas foram diferentes com os discípulos de Jesus naquele domingo de Páscoa. Desde que aquele grupo assustado e amedrontado de apóstolos, prestes a abandonar tudo e a voltar um desespero para a Galileia, desde que aqueles camponeses, pastores e pescadores, que traíram e negaram seu mestre e depois falharam miseravelmente com ele, puderam mudar repentinamente da noite para o dia, transformando-se em uma sociedade missionária confiante, convencida da salvação e capaz de trabalhar com muito mais sucesso depois da Páscoa do que antes. Então, nenhuma visão ou alucinação suficiente para explicar uma mudança assim tão revolucionária. Para uma seita, escola ou ordem, talvez uma única visão pudesse bastar. Mas não para uma religião mundial que foi capaz de conquistar o Ocidente graças à fé pascual. Bata uma palma para Jesus aí, irmãos. Quem está falando isso aqui é um judeu. Ele está dizendo, como pode homens miseráveis, covardes, fugirem, terem uma vida completamente transformada? Ele disse, na doutrina judaica, na visão judaica, nenhuma ressurreição que aconteceu transformaram a vida de um homem, mas a de Cristo transformou. Se estamos aqui hoje é porque a ressurreição de Cristo impactou o mundo. Até hoje tentam destruir, até hoje tentam desfazer daquilo que acontece, mas oh glória. Sabe o que aconteceu? Disseram, alguma teoria surgiu dizendo que, na verdade, o corpo de Cristo não foi pregado. Foi amarrado às suas mãos, porque se ele, de fato, é pregado nas pernas, o corpo não aguentaria, ia rasgar o osso. Essa é a ideia que eles trazem, para dizer que a Bíblia está mentindo, que não tinha como os homens serem crucificados na cruz de fato. Só que a arqueologia, fazendo algumas pesquisas, descobriram o seguinte: como era a tradição, era necessário quebrar as canelas. Então a Bíblia diz que quebraram as canelas do lado da direita e da esquerda, para terem dificuldade de respirar, para terem dificuldade de puxar o ar. Mas a Bíblia fala que não quebraram as canelas e os pés de Jesus, porque já parecia que Jesus estava morto. Então toda vez que Jesus falava, como ele tinha o sustento dos pés, ele sustentava com muita dificuldade para puxar o fôlego, porque o seu pulmão estava perfurado. Só aí você já tinha pedido, e Jesus sustentou. Aí sabe o que acontece? A arqueologia, fazendo umas pesquisas, Meire, ela descobriu um túmulo com vários ossos. E viram que esses ossos tinham buracos de estacas de ferro. Para comprovar que, de fato, na época de Jesus, todos aqueles que morreram crucificados, morreram não com as mãos penduradas e amarradas com uma corda, mas crucificadas com um prego. A arqueologia vem provar o que a Bíblia está dizendo. Não que a Bíblia precise disso, mas ganha força. Sabe quantas pessoas morreram crucificadas na época de Jesus, quando o Império Romano fazia isso? 1000 pessoas, segundo a história e os estudos. 1000 pessoas foram mortas em morte de crucificação. Então, tudo que a Bíblia vem tratando até hoje, nenhuma verdade caiu por terra. Nenhuma verdade. Agora deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho 5 minutos. É triste ver uma igreja que tem tudo querer buscar lixo lá fora. Como assim? O John MacArthur, ele vai dizer que tinham 2 irmãos. E esses irmãos tinham um pai que era muito rico, riquíssimo, tinha uma mansão, muito dinheiro. Quando o pai morreu, eles ficaram dentro de casa, tinham tudo, tinha dinheiro, tinha comida.
Só que dentro de casa eles começaram a acumular lixo. Lixo. Andavam na rua, levavam para dentro de casa. A casa era linda. Quando foram pesquisar, entraram na casa, depois de algum tempo, eles estavam mortos, com muitos lixos lá dentro. Não precisa, irmãos, ir no mundo acumular lixo, se dentro da tua casa tem tudo. Em um dos períodos de aconselhamento pastoral do John MacArthur, eu achei isso perfeito. Ele falou que entrou um judeu lá. Olha o peso, um judeu que não acredita em Cristo. E esse judeu era médico, tinha muita ponta, tinha muito dinheiro. Só que ele chegou com o doutor John MacArthur e falou assim: John MacArthur, eu sou médico, tenho muitas condições, muito dinheiro. Só que eu trabalho, eu aborto, eu faço aborto das pessoas. E chegou um tempo que eu não aguento mais. De tanto aborto que eu fiz. Eu traio a minha mulher, eu sou perverso, eu sou imoral. A vida do cara estava acabada, estava destruída. Ele não tinha condições psicológicas para nada. Aí John MacArthur falou, conversando com ele, viu a situação dele e deu um conselho para ele. Ele pegou a Bíblia, deu para o judeu e falou: leia o Evangelho de João. Aí, pastor, esse homem judeu, médico, começou a ler o Evangelho de João, passou um tempo, leu tudinho. Quando ele voltou lá para o aconselhamento com o John MacArthur, ele chegou com a Bíblia, deu no mão do John MacArthur e falou assim: eu já entendi o que o senhor quis me mostrar. Por quê? O doutor John MacArthur chegou com alguns amigos e falou assim: olha, eu dei uma Bíblia para o cara. E falaram para ele assim: por que uma Bíblia? Tu acha que é suficiente? Tem tantos homens aí, psiquiatras, profissionais, para acompanhar e fazer orientações. Por que uma Bíblia tu acha que vai servir? Ele falou: Irmãos, o homem chegou com a Bíblia para o doutor John MacArthur contando isso, e disse assim: eu já entendi o que o senhor quis me dizer. Eu já sei quem é Cristo. Cristo é Deus. Ele falou: e quem mais? Além de Cristo ser Deus, aí John MacArthur perguntou: por que tu sabe disso? Ele: porque só Deus poderia fazer o que esse homem fez. Ele disse: quem mais? Quem mais? Quem mais tu leu? Ele disse: eu sei mais, John MacArthur. Eu descobri que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Por que tu está dizendo isso? Porque eu não me contentei em ler só o livro de João e li Romanos também. Eita glória! Ô irmãos, a Bíblia é suficiente. O homem chegou para ele: eu não sei, John MacArthur, acho que eu não estou pronto para me limpar, para ter uma vida transformada. Ele falou assim: não precisa, Cristo vai te limpar. O Henrique falou numa conversa nossa outro dia que eu guardei. Ele falou assim: ninguém se limpa para tomar banho, venha como está, a Bíblia te purifica, a palavra de Cristo é suficiente. Uma mulher na rádio falou para o doutor John MacArthur, disse: John MacArthur, depois que eu comecei a ler a minha Bíblia, a minha mente foi renovada. Depois que eu comecei a gravar os versículos, o pensamento de morte e suicídio não existe mais na minha cabeça, porque a Bíblia transforma. A cruz é suficiente, a cruz vem te dar vida em abundância. Aleluia! Se não cremos na ressurreição de Cristo, não há sentido para nós estarmos aqui hoje. Porque a ressurreição de Cristo causou um impacto no mundo. E a maior religião do mundo tem ainda os seus remanescentes. E existe, porque aquilo que foi feito há 2020 anos atrás é verdadeiro e é poderoso e tem transformado vidas e o nome do Senhor tem glorificado. Obrigado, meus irmãos, por essa manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oi. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Mais uma aula concluída, para a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente vai agora para os momentos das perguntas. Vamos terminar no horário certo. Hoje à noite tem culto da família. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade para perguntar, para falar. Vocês vão falar, a gente vai tentar aqui, na medida do possível, responder, tá bom? Pode ficar à vontade. Quem quer fazer a primeira pergunta, pode levantar a mão aí. E o Jeremias vai direcionar aí o microfone para você. Se não tiver pergunta, a gente encerra.
Bora, pessoal. Estão com vergonha ou não tem pergunta mesmo? Amém. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum acréscimo, nada. Vou encerrar. Depois que levantar, não tem mais jeito. Amém? Ninguém quer perguntar nada? Então pronto, ficou bem esclarecido. Vai tomar palma aí.